Leandro, tudo jóia? Natália, tudo bem? Boa noite, Luciane. Tudo jóia e você? Vai, graças a Deus. Vou pegar minha mesa aqui, tô voltando. A digitalizadora. Galera, na última aula nós paramos em tamanho da amostra, baseado no tamanho populacional, na média populacional, né? Na aula de hoje a gente vai trabalhar baseado na média, ou na proporção populacional. Vocês estão aqui com a tela de tamanho amostral para vocês? Sim, Luciane. Sim. Deixa eu colocar então. Bom, então sempre que a gente trabalhou com média populacional, a gente tinha a fórmula que nos possibilitava de trabalhar com média, né? Determina a média, que sai R$ 500 em torno da média. Agora eu quero trabalhar com proporção. Ou seja, qual a proporção de indivíduos internados no Hospital Santa Isabel que pertence ao município de Ubá ou que não pertence ao município de Ubá? Então, eu sei a proporção de cada município que está o quê? Sendo atendido pelo Hospital Santa Isabel, mas que não residem em Ubá. Então, quando a gente fala de determinação do tamanho de uma amostra com base na estimativa da proporção populacional, é o quê? É outro parâmetro estatístico cuja determinação afeta o tamanho da amostra e a proporção. Eu quero fazer uma pesquisa eleitoral. Qual a proporção que é a favor ou qual a proporção que é contra aquele candidato? Então, se eu tenho a proporção, a gente vai escutar essa palavra no enunciado e ter uma fórmula própria para ela. Tomemos como exemplo a necessidade de determinar a proporção de pessoas atendidas por uma unidade de saúde que são originárias do município de Cariacica. Então, eu tenho aqui a fórmula. O valor de Z, que eu usei a alfa, o meu valor crítico, que eu dei na aula anterior, e eu tenho P e Q. Então, o que significa P e o que significa Q? Então, N o meu número total de elementos, né? Então, o número de indivíduos na amostra. Quantos elementos eu vou precisar para que eu, com essa proporção e com esse erro que eu estou assumindo? O meu Z alfa sobre 2 é um valor crítico que vai corresponder ao grau de confiança desejado. Então, eu vou delimitar esse meu grau de confiança. O P, proporção populacional de indivíduos que pertencem à categoria que estamos interessados em estudar. Então, se o P é a proporção populacional de indivíduos que pertencem à categoria que estamos interessados a estudar, o Q é o quê? O Q é o complemento, né? Tem a proporção populacional de indivíduos que não pertencem à categoria que somos interessados a estudar. Então, se um é 70%, o meu Q vai ser o quê? 30%. Se um é 80%, o meu Q vai ser o quê? 20%. E o E é meu erro.
Então, margem de erro ou erro máximo de estimativa. Então, o que eu tenho? Identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e a verdadeira proporção. Então, eu vou querer um erro de quantos por cento? De 20%, de 10%, de 5%. Lembrando que erro e precisão são inversamente proporcional. Se eu quero diminuir o tamanho da minha amostra, eu aumento o erro. Se eu quero uma amostra mais confiável, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o meu erro. Quanto menor o erro, mais confiável será o quê? O meu experimento. Certinho? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui. Ah, tá. Só que eu tenho uma situação aqui, ó. Eu falo que eu conheço P e conheço Q. E quando P e Q são desconhecidos, eu não sei a proporção, eu vou fazer uma pesquisa eleitoral, eu não sei a proporção que são favoráveis àquele candidato ou não. Então, como que eu faço? Quando meu P e Q são desconhecidos, eu vou assumir 50% para cada um. Eu assumo 50% para P e 50% para Q. Se eu pegar aqui 0,50 vezes 0,50, dará 0,25. Então, quando P e Q são desconhecidos, eu vou adotar o quê? Eu vou adotar 0,25, porque 50% de Q vezes 50% de P. O resto mantém a mesma coisa. O erro é o quadrado e o tamanho da minha amostra. Então, vejamos aqui no exemplo. Então, fala o seguinte, olha, um assistente social deseja saber o tamanho da amostra N necessário, olha, já usou a palavra aqui, ó, necessário para determinar a proporção da população atendida numa unidade de saúde que pertence ao município de Cariacica. Ou seja, qual é a porcentagem de pessoas atendidas aqui, o bar, que pertence ao município de Guidoval. Então, não foi feito nenhum levantamento prévio. Se não foi feito nenhum levantamento prévio, o que acontece? P e Q são desconhecidos. Eu vou adotar 50% para P e 50% para Q. Eu quero um erro de mais ou menos 5%. Uma outra coisa, aqui está na forma percentual. Para eu colocar na fórmula, eu sempre irei deixar na fórmula unitária. Eu nunca vou deixar, vou colocar aqui 10 ao quadrado. Se é 10%, eu vou colocar 0,10. Se meu erro é de 20%, eu vou colocar o quê? 0,20. Eu sempre vou deixar na forma decimal e não na fórmula de porcentagem. Então, ela quer ter 90% de confiança que o seu erro máximo de estimativa seja de 5%. Então, quantas pessoas serão entrevistadas? Beleza. Eu tenho aqui 90% de confiança. Meu Z para 90% é o quê? 1,645. Nesse caso, nessa fórmula, eu elevo o valor de Z ao quadrado. Conheço o valor de P e Q? Não. P e Q são desconhecidos. Então, vezes 0,25. Não foi feito nenhum levantamento prévio. Então, P e Q são desconhecidos. E meu erro? Ele quer um erro de 5%, também ao quadrado, de acordo com a fórmula. Quantas pessoas necessitam ser entrevistadas? Então, 1,645 ao quadrado vezes 0,25 igual
dividido por 0,05 ao quadrado. Serão necessários 270,60 indivíduos. Como é um tamanho amostral, eu sempre vou o quê? Arredondar para cima. Então, serão necessários 271 indivíduos para que eu tenha o quê? O erro. Posso ter um erro de 5%. Isso quer dizer que eu vou ter esse erro? Não, mas se eu tiver, eu vou estar errando somente em 5%. E eu quero ter 90% de confiança. O que quer dizer 90% de confiança? Se 100 pesquisadores realizarem o mesmo tipo de teste, em pelo menos 90 deles, eu vou achar o mesmo resultado que o meu. Jessiane, quer dizer que eu vou errar nos outros 10? Não, eu posso ou não errar. Em 90 deles eu tenho que acertar. Nos outros 10 eu posso ou não errar. Certo? Estão copiando? Pode pagar, né? Tá aí. Pera aí que eu tô copiando. Não copia aí, farinha. Por mim, pode apagar. Mas alguém está copiando ou posso pagar? Posso pagar. Aí vem o seguinte aqui, ó. Baseado no exemplo 2, utilize a margem de erro maior, como por exemplo 20%. Vamos fazer com o mesmo grau de confiança de 90%. O que vai acontecer? Se eu aumentei a minha margem de erro, o que vai acontecer com o tamanho da minha amostra? Eu não sei porque eu aumentei meu erro. O que vai acontecer com o tamanho da minha amostra? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Ela vai diminuir. Eu vou para 16,91, ou seja, eu vou precisar somente de 17 indivíduos. Então, de 271, você tem um erro de 5%. Eu preciso de 271 indivíduos. Se eu passo meu erro para 20%, eu vou precisar somente de 17. Aí vem a pergunta: isso é confiável? Não sei qual que é o meu objetivo nesses 20%. Será que ele poder reservar leitos de UTI, nesse caso do Covid? Olha, se for, a gente pode estar perdendo vida. Ah, Gessiane, é só para saber mais ou menos se eu quero fazer um estacionamento. Então, quero entrevistar poucas pessoas, se elas vão guardar o carro ou não, que dormem, que pertence a outro município. Olha, talvez esses 20% vai ser suficiente para você, se você entrevistar 17 indivíduos. Vou ter precisão no meu experimento? Outra dúvida. Por quê? Eu aumentei demais o meu erro. Uma margem de erro de 20% é quase um quarto. Então, tem que saber daquilo que a gente vai pesquisar para saber se aquilo vai atender às nossas necessidades. Beleza? Até aqui, a gente trabalhou com o tamanho de uma amostra de uma população infinita, né? Eu não conheço o tamanho da minha população, não sei o limite da minha população.
E se a minha população for finita? Muda alguma coisa? Não muda? A gente vai ver. Então, aqui, ó, nós trabalhamos com população infinita, né? Eu não contei, eu não tenho a mensuração. E quando a gente conhece o tamanho da população? Ah, você quer fazer uma pesquisa com... São colaboradores de uma construtora. Você tem 2.000 empregados, 3.000. Você quer fazer uma pesquisa com eles, vai entrevistar os 3.000 colaboradores? Não, torna-se inviável. Você tem um prédio para levantar, você tem casa para construir, você não pode parar seu dia de serviço. Então, você conhece o tamanho da sua amostra. Isso vai interferir em alguma coisa no meu experimento? Quando eu tenho uma população finita, o que acontece? Olha, as formas para determinação do tamanho da amostra que vimos até agora trabalhava com a ideia que a população onde se retirava a amostra era tão grande que poderíamos chamá-la de infinita. Eu não conhecia, né? Só que acontece, entretanto, a maior parte das populações não é tão grande em comparação com as amostras. Então, o que acontece? Eu fizer esse cálculo amostral e caso a amostra tenha um tamanho N maior ou igual a 5%, considere que a população seja finita. Nesse caso, tem que fazer o quê? Um fator de correção. Então, eu fiz o tamanho da minha amostra. Tem 10.000, minha população é de 10.000 colaboradores, certo? Eu tenho uma população de 10.000 colaboradores. Então, 5% de 10.000 é o quê? 500 colaboradores. Eu fiz um cálculo amostral, eu vi que eu vou precisar de 600 colaboradores. Opa, 600 é maior do que 5% da minha população. O que eu tenho que fazer? Um fator de correção. Um fator de correção tanto para média populacional quanto para proporção populacional. Então, vejamos o que tenhamos aqui. Então, tem aqui, ó. Baseado, mesma coisa, na média e baseado na proporção. Vou ter o tamanho da minha população, que é o meu Nzão. Vou ter o valor do meu desvio, vou ter o meu Z crítico. Tem o erro que eu vou assumir, tem o tamanho da população novamente. Baseado na proporção populacional, o que acontece? Tem o valor do N, tem o valor do P e Q. Se P e Q são desconhecidos, eu vou adotar 0,25 aqui e 0,25. Se P e Q são conhecidos, eu vou colocar os valores P e Q. E tem também o tamanho da minha população, que vai fazer com que façamos uma correção daquele valor. A gente vai fazer isso quando? Quando o N for maior do que 5% da minha população. Certo? Certo, meninos? Então, vamos apagar aqui. Vou passar aqui um exercício para vocês agora em relação a tamanho amostral. Pensando, volta na fórmula rapidinho, por favor.
Aparecendo Nossa, Tá assim. o Clécio, certinho? Aparecendo? Aí, Gisele, tá bom. Beleza. Obrigado. Pera aí que eu tô copiando. Uma forma pequenininha dessa, gente. Liz, você tá copiando ainda? Tô no finalzinho. Não, beleza. Acabando. Não, acho que eu tinha comido mosca aqui, por isso eu tô perguntando. Acabei. Pode passar. Beleza. A tela sua não tá aparecendo do exercício ainda não, né? Tá aparecendo o exercício. Tá aparecendo? Beleza. Nesse aqui a gente fez o... A gente fez o 4, né? Vamos fazer 1, 2 e o 3.
Fazendo, meu povo. Saiu dos exercícios ou continua lá? O Clécio, Elisa? Tá nos exercícios.
Meninos, estão fazendo? Como é que tá aí? Ninguém responde, está todo mundo bem. Eu ainda tô copiando. Ai, tô doida, hein? Tô doida, hein? Passo mal ficar calado, hein? Ô, Liz, vou encerrar essa aula aqui. Vou abrir a outra então, tá? Beleza.